Tô eu aqui de novo falando dos candidatos ao Oscar 2026. Nessa oitava parte tem o Wicked 2 e os novos filmes dos diretores de Old Boy e também A Pior Pessoa do Mundo. Antes de começar a falar do Oscar, deixa eu dar um recado para vocês. O Cine 7 vai estar no Festival de Cannes com o Danilo Areosa e também o Ivanildo Pereira. E vocês vão conferir as primeiras impressões deles sobre cada filme assistido e as novidades do festival no Instagram do Cine 7 e também aqui no YouTube nos nossos shorts. Então não perca, a partir de 9 de maio, cobertura completa do maior evento de cinema do planeta. Já que o assunto é Cannes, eu começo falando sobre um candidato à Palma de Ouro. The History of Sound é o novo filme do diretor Oliver Hamenus, que comandou recentemente Viver Produção, que foi um remake de um clássico do Akira Kurosawa que levou o Bill Nighy ao Oscar de melhor ator. No novo filme, The History of Sound, a gente acompanha o Paul Mescal e o Josh O'Connor, que estudam num conservatório de música e acabam se apaixonando. Segundo a imprensa americana, a história vai ter uma abordagem bem diferente dos filmes LGBTQIAPN+, que a gente está acostumado a ver. O Paul Mescal, além de protagonista, é também o produtor do filme, que foi adiado inúmeras vezes, primeiro por conta da pandemia e depois de atrasos, desencontros de atores que estavam envolvidos no projeto e que acabaram saindo no meio do caminho. Mas agora o filme finalmente estreia. A MUBI é a distribuidora do projeto e, além do Paul Mescal e do Josh O'Connor, nós temos no elenco também o Chris Cooper, que venceu o Oscar por adaptação. Vale observar como o filme sai da França para conseguir medir as chances dele rumo ao Oscar. Com 4 indicações e nenhuma vitória, o Willem Dafoe é um dos nomes mais prestigiados do cinema americano. Afinal de contas, ele faz tanto produções para temporada de premiações com diretores prestigiados como Yorgos Lanthimos, Sean Baker e Wes Anderson, mas também, vez ou outra, tá ali num blockbuster. Vale lembrar, é claro, de Homem-Aranha e Aquaman. No ano que vem, ele tenta finalmente ganhar um Oscar, lançando Late Fame. No filme, o Dafoe interpreta um poeta que escreveu um livro de poesias há muitos anos atrás, mas a obra não foi muito para frente, não teve grande repercussão. Porém, nos dias atuais, o livro é redescoberto por artistas, jovens artistas, que acabam se impactando e fazem a obra ficar finalmente conhecida para o grande público. A Greta Lee, de Vidas Passadas, é uma dessas jovens artistas que vai impulsionar a obra. O roteiro fica por conta da Sam Burt, que foi indicada recentemente por Segredos de um Escândalo. Com um tema que é pertinente para o setor artístico, afinal de contas, obras que não foram reconhecidas no seu tempo e que só depois conseguem a fama, isso tem aos montes no mundo cultural. Então isso já chama atenção por natureza. E aí você ter um protagonista como Willem Dafoe, um cara queridíssimo na indústria e que está merecendo já, não é de hoje, esse Oscar, podem ajudar a Late Fame a conseguir um bom espaço na temporada do ano que vem. Andrew Statham. Talvez esse nome você não associe ao profissional, à pessoa, porém saiba que você com certeza já assistiu algum filme dele. Afinal, o cara comandou apenas o Wall-E e Procurando Nemo. Agora ele volta 13 anos depois aos longas de live action, fazendo In the Blink of an Eye. Os detalhes da história ainda não foram revelados, mas se sabe que é uma ficção científica que traz 3 histórias conectadas, falando sobre o ciclo da vida, esperança, conexão das pessoas. O roteiro, aliás, é super badalado em Hollywood, esteve na Blacklist, que traz os melhores roteiros não produzidos pelo cinema americano. E é comparado, veja só, é comparado com histórias de 2001, Uma Odisseia no Espaço,
Magnolia e Interestelar, só isso. A Kate McKinnon e a Rashida Jones são as protagonistas do projeto que vai ser lançado diretamente no streaming da Hulu. Logo fica a dúvida, ele vai pro Oscar ou vai como telefilme lá pro Emmy? Vamos dar uma volta no mundo começando pela França. A Julia Ducournau vai tentar dar a volta por cima após ter sido esnobada por Titane lá no Oscar. Ela ganhou a Palma de Ouro, mas na academia o terror pesadão não teve vez. Esse tipo de filme só foi conseguir espaço nesse ano, com A Substância, da também francesa Coralie Farge. E a Ducournau vai tentar chegar ao Oscar pela primeira vez com Alpha. Ambientado nos anos 80 na França, o filme mostra a vida de uma garota de 13 anos virando completamente do avesso, após ela fazer uma tatuagem e no colégio os colegas insinuarem que aquela tatuagem tem referência a uma doença gravíssima. No caso, segundo a imprensa internacional, seria uma referência à AIDS, que na época estava numa epidemia muito brutal, também com muita desinformação sobre a doença. O lançamento do filme está marcado para o Festival de Cannes nesse ano, na mostra competitiva pela Palma de Ouro. Se a Ducournau vencer, será a primeira mulher a conseguir conquistar a Palma de Ouro 2 vezes. Ela, vale lembrar, ganhou por Titane o prêmio lá na França em 2021. A Neon, distribuidora de Parasita e também de Anora, já comprou os direitos de distribuição do filme e se sair bem de Cannes, não duvide, Alpha é um nome forte para o Oscar. A relação do Park Chan-wook não é nada boa com o Oscar. Afinal, a academia ignorou 2 das maiores obras-primas do diretor e do cinema nesse século XXI, Old Boy e A Criada. Já a decisão de partir foi uma das esnobadas mais surpreendentes dos últimos anos em melhor filme internacional. Esse histórico gera uma desconfiança em relação às chances de No Other Choice. Essa comédia sarcástica mostra um sujeito que, após 25 anos numa empresa, é demitido. No desespero, ele começa a mandar o currículo dele para vários processos seletivos e não passa em nenhum. Então ele resolve adotar uma tática meio esquisita. Ele passa a procurar os candidatos dele nesses processos seletivos e mata um por um. Tudo por conta do emprego. Se você acha que já ouviu e viu esse plot em algum lugar, fique tranquilo que você não está maluco. No Other Choice é uma adaptação do romance do Donald Westlake e que já foi levada para as telas anteriormente pelo Costa Gavras em 2005 com o filme O Corte. A tendência é que o lançamento ocorra no Festival de Veneza, o mesmo que iniciou a trajetória de Ainda Estou Aqui. Então, quem sabe que se dessa vez o Park Chan-wook não tem uma sorte melhor lá na academia. A Pior Pessoa do Mundo foi uma das grandes surpresas do Oscar 2022. Além da indicação previsível em melhor filme internacional, também apareceu em roteiro original e por muito pouco não foi para melhor atriz. Agora, o diretor norueguês Joachim Trier e a atriz Renata Reinsve se juntam novamente para Valor Sentimental. O drama acompanha 2 irmãs, uma atriz de teatro e a outra uma dona de casa, que se deparam com a morte da mãe e precisam se reconectar com o pai, que é um diretor de cinema. Então, o diretor de cinema, vivido pelo Stellan Skarsgård, ele acaba numa retrospectiva da obra dele conhecendo uma atriz norte-americana vivida pela Ellie Fanning e a convida para participar do projeto. E nessas gravações a gente vai ver como é que vai funcionar a dinâmica do pai com as filhas. Valor Sentimental também está na disputa da Palma de Ouro do Festival de Cannes e a distribuição, adivinha, também é da Neon. A expectativa da distribuidora é que pelo menos uma vaguinha em filme internacional o filme consiga. Ganhador do Oscar de melhor filme internacional, o diretor húngaro Laszlo Nemes lança nesse ano Órfão. A história é ambientada em 1957, um ano depois do fim da Revolução Húngara. E a gente acompanha um garoto de 12 anos de idade
com a mãe. O sonho desse menino é o retorno do pai, só que isso não aconteceu mesmo um ano depois do fim do conflito. Eis que certo dia chega um homem se dizendo que é o pai da família. Só que o perfil dele, o jeito dele é completamente diferente, extremamente violento. Cabe então ao garoto salvar a mãe e ele mesmo a qualquer custo. Órfão tem distribuição da MUBI e deve ser lançado nos festivais do segundo semestre desse ano, especificamente talvez no Festival de Veneza. A história tem uma cara muito grande de Oscar. Se vai conseguir ou não vingar é outra história, mas se chegar é um candidato forte, sem dúvida nenhuma. O Karim Ainuz ataca novamente em um filme em inglês, após Jogo de Rainha não chamar tanta atenção assim do público e da crítica, ele prepara Rosebush Running. No elenco dessa vez, ele conta com Elle Fanning, Jamie Bell, Helena Naya e até a Pamela Anderson. Rosebush Running é a nova versão do primeiro longa da carreira do diretor italiano Marco Bellocchio, chamado de Punhos Cerrados. A trama se passa em uma área rural e acompanha uma família completamente disfuncional, cheia de disputas internas. O protagonista é um jovem epilético que vai tramar o assassinato de familiares para romper com a opressão que se vive ali. O roteiro está nas mãos do Eftimis Filippo, parceiro de longa data do Yorgo Lanthimos de trabalhos como O Lagosta e O Sacrifício do Cervo Sagrado. Porém, há uma nuvem que não está muito boa para Rosebush Running, isso porque se esperava que ele disputasse a Palma de Ouro, o Festival de Cannes. Não rolou. Agora a torcida é pelo Festival de Veneza. Se não acontecer, aí qual vai ser o caminho? É Telluride, Toronto, ou vai esperar para Berlim, aí já ano que vem, enfim, o cenário está mais complicado. Vamos ver o que vai acontecer se vem Veneza. Se não vier, aí o Karim tá com um probleminha nas mãos. Se você estava sentindo falta de uma cinebiografia musical, fique tranquilo, chegou o momento. Song Sang Blues traz uma trajetória de dois músicos de Milwaukee, um casal que, enfrentando dificuldades, resolve formar uma banda cover do cantor Neil Diamond, chamada Lightning and Thunder. E aí você já viu, o filme vai explorar os altos e baixos da carreira musical, as dificuldades, as faltas de oportunidades, de chances de brilhar, até que eles conseguem o estrelato como esperado. O Hugh Jackman e a Kate Hudson são os protagonistas do filme, que tem direção do Craig Brewer, que ficou conhecido mundialmente por Meu Nome é Dolemite. O lançamento acontece no Natal desse ano, lá nos Estados Unidos. Quanto às chances de indicações e para o filme no Oscar, eu acho que ele é moldado para os seus atores. Jackman e Hudson são cantores, eles soltam a voz sem problema nenhum. E aí, olhando principalmente para o lado dela, para o lado da Kate Hudson, eu lembro de Vitórias, da Sissy Spacek, de O Destino Mudou Sua Vida, e também da Reese Witherspoon, de John and June, produções que estão ali naquele meio cinebiografia, musical, e que as suas estrelas, cada uma venceu o Oscar. Quem sabe não chegou a vez da Kate Hudson logo na segunda indicação dela na carreira. E para fechar, tem o segundo filme de Wicked. O primeiro foi muito bem, 2 vitórias em 10 indicações no Oscar desse ano, uma ótima trajetória nos eventos pré-Oscar, SEG, DGA, PGA, e ainda um bom desempenho de bilheteria, um ótimo desempenho para falar a verdade, 750 milhões de dólares para um musical de 3 horas de duração. Logo, se o filme manter apenas o padrão do primeiro, acho que vai conseguir entrar na cota dos blockbusters em melhor filme e ainda pega novamente melhor atriz com a Cynthia Erivo e atriz coadjuvante com a Ariana Grande. Agora, se a produção for ainda melhor, se superar tanto junto à crítica quanto ao público, aí o John M. Chu entra sério para a conversa de melhor direção, roteiro adaptado tem chance de aparecer,
E acho que brigar por vitórias não é impossível com a Cynthia Erivo e até melhor filme, depende do tamanho do sucesso. Mas acho que sim, o Wicked pode fazer bonito no Oscar 2026, até mais do que aconteceu nesse ano. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Sexta-feira tem novo vídeo aqui no Cine7 falando do Oscar 2026, afinal, candidatos não faltam, sobram. Então não perca e aqui no Shorts a gente vai ter cobertura do Festival de Cannes, já tá rolando, então não perca para você saber tudo sobre o maior evento de cinema do planeta. A gente se encontra, até lá, tchau!